Muito boa noite. Estamos aqui no nosso quinto encontro, né? O quinto capítulo. Eu sei que muita gente assiste depois, gravada, mas é muito bom quando vocês conseguem, né? Tá aqui, a gente consegue interagir mais. Vão fazendo o que eu falar, eu vou também perguntar para vocês, vou convidar vocês a falar no grupo. A gente vai conversando, né? E isso também faz parte, é importante, porque hoje a gente vai trazer uma continuação, né, do que a gente já tem visto nos outros capítulos. E como eu sempre explico, né, meninas, esse não é uma interpretação literal, não é, a ideia não é, esse livro é um livro que ele traz questões um pouco técnicas sobre bioenergética, e não é essa a ideia, é uma interpretação minha. E hoje a gente vai trazer vou trazer algumas coisas que não são propriamente do Loe, né? Mas são coisas que, conforme o capítulo, eu vou sentindo que são importantes para a gente começar a ter consciência de algumas coisas. E hoje o tema é muito interessante, porque o capítulo Eles 5... estão te vendo? Ou... Não. Ô, Rochelle, cuidado com o fone aí, só para você não estar falando e o pessoal te ouvindo. O capítulo 5 é o da autoexpressão. Autoexpressão, né? Autoexpressão e o prazer, o que isso tem de relação? E é tão interessante porque eu sempre olho quem está ali no grupo, muita gente não vem aqui, não tem problema, você pede desculpa, isso acontece. Eu avisei só porque às vezes você está falando coisas pessoais aí e a gente está ouvindo. Conheço muitas de vocês que estão ali no grupo, quantas que tem, né? Essência, expressão, C3, quanto estão na linda lá. Eu conheço alguém que tem essa coisa de autoexpressão muito forte, que tem casas astrológicas de brilho e né, quando essa expressão é importante. A gente, quando fala de autoexpressão, a gente não está falando de uma pessoa que fale bem, que tenha uma oratória. Não é isso. Não é expressão de comunicação somente. É autoexpressão. E aí é que pega, né? Que aí a gente começa, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender, o que é autoexpressão? Esse é o primeiro ponto, né? E o Loren, ele dá algumas questões no livro que eu vou trazer, mas eu vou estar sempre complementando. O que é autoexpressão é eu conseguir trazer para fora a minha individualidade. É manifestar na minha vida externa o que está dentro. E isso não é fácil, não é simples. Ainda mais nos dias atuais. Então, como que eu preciso pensar na autoexpressão na minha vida? Primeiro, eu preciso ter muita noção de quem eu sou. Então, o caminho é assim: eu sei quem eu sou, primeira coisa. Se ela é a manifestação de mim, eu preciso me conhecer. Quanto mais eu me conheço, eu preciso dar um caminho de manifestar isso no mundo, né? O meu jeito de ser, o meu jeito de falar, a roupa que eu visto, o corte de cabelo que eu uso, o que artisticamente eu me expresso, se eu gosto de dançar, o meu jeito de dançar, o meu jeito de me movimentar na vida, né? Eu preciso ter esse espaço de manifestação desse meu eu individual, né? Então, eu levo isso para o mundo. A forma com que eu busco prazer está relacionada a isso, com quem eu sou. Então, eu sei quem eu sou, eu me expresso na vida, eu busco prazer conforme essa minha expressão, e quanto mais prazer real eu tenho, mais vitalidade eu tenho, sendo quem eu sou. Porque o prazer é uma coisa subjetiva, né? Vocês concordam comigo? Cada uma tem o seu. O que é prazeroso para mim pode não ser prazeroso para Linda. O que eu gosto de fazer pode ser que não tem nada a ver com a Andréia. A Andréia gosta, sei lá, para ela é um prazer, sei lá, tipo, essa é uma coisa que eu não gosto, que todo mundo gosta. Sei lá, algo que só ela goste e que para mim não faz sentido. Ah, eu não gosto de, sei lá, de carro de corrida. Eu não gosto de jogar vôlei. Mas a Andrea gosta, por exemplo. Isso para ela é um prazer. Para mim pode não ser. Você entende? Então, isso é uma equação muito simples, né? Eu trago para fora. Agora, gente. Bom, primeiro eu preciso entender o que é essa expressão. Então, ela é tanto consciente nas escolhas que eu faço, nas escolhas do que eu do meu jeito de falar, né, do que a gente comentou aqui,
roupa, cabelo, tudo, mas também às vezes é uma expressão inconsciente de quem eu sou. Às vezes é uma expressão que tem muito mais a ver, sei lá, com o que está acontecendo dentro de mim, do meu corpo, e eu não tenho consciência. Talvez escolhas que eu faço não sejam conscientes, e mesmo assim é uma expressão. Esteja eu ou não consciente, a dor, a doença também é uma expressão de mim. Agora, o que causa uma confusão, né, nesse movimento todo é porque a gente está no mundo cada vez mais padronizado, cada vez mais massificado, onde as pessoas querem dizer para a gente até o que é o prazer que a gente tem que sentir. E aí, isso tudo vai ficando muito difícil. E talvez eu estava organizando essa aula e talvez vocês até lembrem disso. Mas eu me lembro muito bem, nos anos 90, mais ou menos, eu era adolescente, e eu já ouvia muita gente falar o quanto é importante a gente saber postergar o prazer para ter um prazer maior. O quanto era importante eu saber, por exemplo, que eu preciso me abster e fazer uma dieta, que sempre foi algo que rondou minha vida, vou trazer esse exemplo, para ter um prazer maior lá na frente de usar uma calça jeans. É hoje o que muita gente ainda fala. Vocês concordam comigo? Muito coach fala isso. Tem até um experimento, isso foi um experimento feito na década de 80 que virou, ultimamente, acho que o ano passado, isso viralizou como uma trend das redes sociais. Você deixar um doce na frente de uma criança, vocês já viram isso? Viralizou na rede social. Você colocava um doce na frente da criança e saía de perto e dizia que ela só podia comer quando a mãe voltasse. Alguém já viu esse meme? Falem para mim se vocês estão acompanhando essa. Isso viralizou demais. Muita gente fazendo essa trend com filhos. Já De vi colocar várias ali vezes. Já viu, Rochelle? Então, você coloca qualquer coisa para criança, né? Um doce, um brinquedo, mas ela só pode tocar, ela só pode pegar quando a mãe voltar. E a mãe sai, deixa a câmera ligada na cara da criança, para as pessoas ficarem vendo, e, e ver se o filho consegue resistir, esperar a mãe, ou se ele não vai conseguir. Isso foi feito, eu não lembro agora, eu tentei até me lembrar e encontrar, mas não encontrei isso. Há alguns anos eu já li. Isso foi feito um experimento para ver a capacidade de regulação de dopamina das crianças. E isso virou uma trend, onde muita gente, no ano passado, e às vezes eu ainda vejo alguma coisa assim, expõe os filhos. Por quê? A gente vive numa sociedade onde se fala muito disso. Pode falar, Carol. Você queria falar alguma coisa? Eu não, eu vi que você fechou, por isso que eu não te falei, mas se quiser falar, pode falar ou escrever aqui, fica à vontade, tá? Ah, tá. Que viu o vídeo. Tá bom. Eu não te ouvi. Então, isso foi algo que viralizou bastante. E isso é algo que, quando eu comecei a lembrar para fazer essa aula, eu anotei aqui, eu disse, cara, a gente precisa conversar sobre isso. Porque o Loen, um livro, nesse capítulo, um livro que foi escrito, lembra? 1940, falava exatamente de uma sociedade que estava começando a ter problemas com prazer, porque havia essa consciência de adiamento ou falta do prazer. E quando a gente começa a pensar na nossa infância, quantas vezes o prazer foi uma moeda de troca? Quantas vezes a gente não ia bem na escola e a mãe proibia você de brincar lá fora, proibia você de sair com os amigos, né? Ou então, se fez alguma coisa legal, você ganha um sorvete. A gente foi meio que veio de uma educação onde o que dá prazer vira moeda de troca. Faz sentido isso para vocês? Vocês já viveram coisas parecidas? Como se fosse algo resultado de um bom comportamento, né? Então eu preciso, quando a gente está falando de postergar o prazer, seja a pessoa que trabalha demais, ou então quem vai passar num concurso, que está estudando, estudando e deixa de sair, deixa de ter o foco 100%, né? Foco ali em estudar. Ela está postergando uma realização. Exatamente, Fran. É isso que eu queria falar. Aí que eu vou chegar. Isso é tão incrustado em nós que a gente nunca parou, talvez, para refletir sobre isso. Ô, Quantas vezes. Jaque, Oi, pode falar. eu posso falar Pode rapidinho? falar, pode falar. É que eu lembrei aqui, senão depois eu vou esquecer e não consigo falar depois. A gente acaba na fase adulta
fazendo muitas coisas, por exemplo, para a família, porque parece que esse valor veio lá da infância, que você aprendeu assim. Se você faz, você é bem vista, você é a queridinha da mamãe, do papai, e aí você vai repetindo como se fosse um padrão. Até que Exatamente. você olha para isso, como eu tive que olhar, né? Eu vejo que a questão da salvadora está ligada a isso aí. Pode ser também. Agora, eu diria que é até um pouco mais profundo do que qualquer estratégia de ser salvadora. Vou ver se eu consigo. Vamos ver se fica aqui comigo, vamos ir um pouco mais fundo nessa ideia. Se alguém te diz, vamos pegar em vez de comida um concurso, o filho foi mal na escola, ele precisa estudar X horas por dia e ele não vai poder brincar enquanto não melhorar a nota. Alguns de nós passou por isso, né? A criança acabava tendo que passar, então você ficava ali numa sensação de postergar o prazer para atingir um objetivo. Então, eu tenho uma meta, quando eu atingir essa meta, eu vou ter direito a ter prazer. Isso, quando eu era criança, criou esse padrão, como a Linda falou. Agora, a gente que não, quando não coloca consciência, quantas vezes a gente faz isso quando quer, sei lá, quando quer passar num concurso público e aí fica focado numa meta? A minha meta é essa, eu só vou ter prazer quando eu atingir aquela meta. É passar naquele concurso. Eu só vou ser feliz quando eu encontrar um cara, puder casar, sair de casa. E eu só vou ter prazer quando eu emagrecer e entrar naquela calça jeans. E aí eu associo a satisfação, porque a meta te leva a um resultado. Eu associo a satisfação com esse resultado com o prazer. Esse é um ponto que a gente precisa entender. Isso é algo muito profundo em nós. E essa necessidade, esse prazer atrelado a metas, atrelado a padrões, né? Além de tudo isso, tem o que nos falam, o que a educação nos fala, o que a igreja nos fala, o que a escola falou, o que a mãe e o pai falou, sobre o que é certo ou não sobre prazer, o que é tabu, o que é errado. Isso vai criando na nossa cabeça, muitas vezes, uma ideia muito deturpada de prazer como se fosse algo colocado em segundo plano, como resultado de um esforço. Então, eu preciso me esforçar para ter direito ao prazer. E aí, a Linda trouxe a questão de, cara, o quanto está ligado à família, né? Muitas vezes, quem já está comigo há um tempo, eu falo isso muito das estratégias de sobrevivência nossas, né? O quanto a gente ou está no escapismo, ou está na luta, ou está na fuga, ou vira uma salvadora, ou está na criança. E aqui tem uma outra questão que a gente precisa começar a entender, que é tão importante quanto a sobrevivência. A necessidade de expressão da minha individualidade. Eu preciso expressar quem eu sou. Quantos problemas a gente tem de saúde por não ter expresso? Não ter feito o que queria, não ter falado, não ter se posicionado, problema de tireoide, problemas de voz, inúmeros problemas onde a sua voz não foi ouvida, os seus gostos não foram respeitados. O que você, ao contrário, nos ensinaram a postergar o prazer para ter um esforço, então, ter prazer, e muitas vezes que alguns prazeres não eram certos, né? Então, algumas coisas não são as adequadas para nós. Agora, a gente não está aqui para culpar mãe, pai, o que for, isso não importa, somos adultas. Mas eu estou trazendo para vocês esses exemplos porque a gente precisa ter consciência. Não é porque isso aconteceu no passado que precisa continuar acontecendo. Não é porque eu não tive escolha durante um tempo, né? E eu preciso me sentir assim de novo ainda, né? Esse adiamento do prazer, isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Porque eu sempre, a minha vida inteira, já falei isso em vários vídeos, eu sempre falo aqui, sempre tive muita questão com peso. E eu pesava metade do que é hoje. Na adolescência, eu pesava, eu já contei essa história. Eu vestia calça jeans 38, 40 e gastando horrores de dinheiro que eu tinha para emagrecer mais ainda. Sempre foi uma questão, né? E eu sempre fiquei muito revoltada com essa ideia que foi colocada pra gente de, cara, eu preciso postergar esse prazer. Será que é isso? Será que eu preciso fazer esse esforço o tempo todo? Claro que a gente está falando de comer saudável, a gente está falando de ter uma postura
né? Fazer as coisas que uma vida adulta precisa ter. Quando eu preciso fazer as coisas que eu tenho que fazer. Só que isso precisa ser difícil. E talvez muitos de vocês se identifiquem com o que eu me identifiquei nos últimos anos. Eu conheci esse livro em 2023, 2022, livro do prazer, que a gente está falando aqui do Lui. Eu comecei a ler ele em 2023. Com um ano, eu comprei. Ai, o título maravilhoso, né? Prazer. Quem está no meio da pandemia, a gente precisa disso. E aí, acabei lendo depois. E depois que eu comecei a ler, e ele traz muito essa questão do prazer, do corpo, da alegria, da diversão, da leveza. E eu comecei a perceber algo que eu tenho trabalhado, e eu não acho que ainda está resolvido isso em mim, mas eu tenho trabalhado muito o quanto eu, eu percebi o quanto eu tinha dificuldade com a diversão e o prazer. Tem em alguns níveis ainda. Muito melhor do que já fui, mas acho que ainda tem algumas coisas, volta e meia, sabe, culpa. Como que eu posso me divertir fácil? Como que eu vou ter algo se eu não me esforçar antes? Sabe essa coisa? Porque isso vem de inúmeras questões, né? De criação, isso vem dessa forma que não é nem culpa de ninguém, mas é muitas vezes a gente sente uma dificuldade de ter diversão. E eu acho que todo mundo, em maior ou menor grau, deve concordar comigo, que nós somos umas adultas aqui, a maioria com mais de 40, 30, 40 anos, precisando sentar e estudar o prazer, uma coisa tão natural. A gente sabe que não está tendo prazer na vida. A gente tem problema com o prazer. Vamos primeiro ter consciência disso, porque, cara, não é natural a gente não ter momentos de prazer. E o prazer que ele traz aqui é o prazer do corpo, é o prazer sensorial, né? Que é importante a gente olhar para esse corpo. O nosso corpo expressa quem a gente é. E eu falei dessa expressão, e eu sei que está ficando muita coisa aqui, mas vão me acompanhando e vão perguntando, caso vocês não estejam lá. Vão colocando perguntas. Deixa eu ver aqui quem falou. A Fran falou das crianças. E esse é um grande problema, quando eu não tenho consciência disso que eu falei. Quando eu não entendo que foi me colocado pela sociedade, pela família que for, uma percepção de que o prazer vem depois de um esforço, de uma recompensa, que o prazer é uma moeda de troca, a pessoa só vai ter prazer se fizer tal coisa. A gente replica isso na vida, com o marido namorado, né? Se ele faz algo errado, cancela logo, não vai namorar. A gente continua fazendo. Com filho é a mesma coisa. A gente precisa ter essa consciência para não repetir. Porque tem alguns prazeres saudáveis que não deveriam ser negociados nunca. Nem os nossos, nem os dos nossos filhos, das pessoas próximas. Isso é necessidade fisiológica, gente. O prazer é uma forma de expressão. É, porque para que eu tenha um prazer saudável, eu tenho que estar entregue àquele momento. Eu tenho que estar, a gente já falou disso, né? Quem não assistiu, eu recomendo que assista e coloca para rodar a playlist do livro do prazer, vai lavando louça, vai fazendo outras coisas e vai ouvindo. Nos primeiros capítulos ele fala, para que eu tenha um prazer real, eu preciso ter uma suspensão da realidade. Eu não estou pensando em nada mais, eu estou ali numa aula de dança, tentando me coordenar, estou ali presente, eu estou entregue. Então, para que eu tenha esse prazer, eu preciso ser algo que realmente eu consiga me entregar, senão não é prazer. E aí, isso tudo tem a ver com a gente ter consciência e não replicar com as nossas crianças. E deixa eu ler o que a Linda falou agora. Eu tenho problema de tireoide, fiz uma. Uhum. Não quero ouvir notícias ruins, porque todo dia é uma questão diferente, como se fosse resolver. Olha aí. E assim, isso também é expressão. A expressão, clara, é a minha fala. Se eu tô elogiando as pessoas ou tô reclamando, é uma forma de expressão. Quanto tempo de vida você gasta reclamando dos outros, ouvindo besteira, ouvindo coisa que não quer? Quanto você gostaria ou poderia estar elogiando em volta? Quanto mais a gente olha para as coisas boas das pessoas, mais a gente se conecta com isso. Quantas vezes você vê uma coisa bonita e não fala? Às vezes a gente deixa de passar uma amiga que está com uma roupa diferente, uma caixa de supermercado que fez a unha tá bonita. Isso é expressão.
Só que por que que a gente, isso tem a ver com prazer? Porque se eu não consigo ser eu mesma, eu não sei o que me dá prazer. Isso é muito lógico, eu preciso entender quem eu sou. Então, eu preciso tomar consciência desses padrões, do quanto foi colocado para mim, de que, cara, eu não, o prazer é algo que eu preciso negociar. Quanto de dificuldade você tem de se divertir. É leve, é difícil colocar na agenda. Quantas vezes a gente tem falado aqui, cara, coloca 5 minutinhos que seja. Porque a nossa vida, essa vida que a gente tem visto na sociedade, na internet, você pega 500 coaches, né, de pessoas falando que não pode postergar o prazer, que, aliás, que tem que postergar o prazer. Depende do prazer. Tem prazer que tem que ser eliminado da nossa vida. O prazer que vicia, o prazer da dopamina rápida, né? Um prazer de, sei lá, de compras, de sexo, de bebida, de internet, de rolar o feed toda hora. Isso realmente tem que diminuir, talvez algum deles zerar. Mas o prazer que te alimenta, que te nutre, ele nunca pode ser negociado. Aí você vai me dizer, tá, qual é o um e qual é o outro? Aí é um processo de autodescoberta. Então, para mim, a dança do ventre tem sido um caminho desse. Eu já contei para vocês, é um prazer que me nutre. Cheguei na fase, aliás, vou até fazer um parênteses, cheguei na fase do prazer o tempo todo, não cheguei. Eu coloquei lá no grupo e eu quero até trazer isso de volta. Não sei se vocês viram o Globo Repórter sobre dopamina. Cara, eu achei muito fantástico. Quem não assistiu, assista. Tem um professor, inclusive, da Universidade de Joinville, falei com ele hoje, porque eu fiz um post, encontrei ele, conversei, o cara, sensacional o que ele traz, que ele faz uma distinção entre dopamina rápida e dopamina, aliás, dopamina barata e dopamina cara. A barata é aquela que você é acessível e você consome e logo quer mais. A comida, a rede social, é algo que não me exige esforço e isso vicia. A dopamina cara é aquela que vai exigir de você, não um esforço no sentido do que a gente está falando de, cara, eu tenho que me esforçar, mas vai exigir um movimento diferente. É uma caminhada, é uma dança. E aí, se vocês olharem no próprio Globo Repórter, ele fala que essa dopamina cara, ela não vem da noite para o dia. Ela precisa de uns 2, 3 meses de você praticando aquela atividade para que o teu corpo comece a se desconectar das dopaminas baratas e sentir o prazer daquela atividade. E lembra que eu falei para vocês, né, que eu estava na fase da aula da dança do ventre que eu ainda não estava sentindo, era mais dor do que prazer, porque doía tudo, coordenação. E esse é o processo. Só que a gente está mal acostumado, a gente quer prazer rápido. E esse prazer rápido é o que é nos vendido na sociedade que é legal. Então, é uma comida super pasteurizada, né? É pegar um aplicativo, fazer compras online, que é fácil. São coisas que a gente é estimulado o tempo inteiro. Então, olha que loucura, né? A nossa geração vive algo, isso não é o livro que está falando, eu não vi em lugar nenhum, isso é a minha análise e quero até ouvir vocês ali, me falem se concordam ali no chat. A gente vive um processo onde as pessoas falam assim, né? Tem que postergar o prazer. Se você quer algo, você precisa atingir uma meta. Vai na meta. A meta, o que é a meta? Faz algo contínuo, de uma forma repetida, para atingir um resultado, e esse resultado é o que tiver prazer. Então, enquanto você está trabalhando no resultado, você não vai ter prazer. Quando você está trabalhando aqui, você só vai ter prazer quando atingir a meta. E quantas vezes a gente faz isso? Para passar num concurso, para emagrecer, para, sei lá, mudar de cidade, para ficar bem em alguma coisa, para ser bem-sucedida, né? Para ganhar, eu tenho que crescer na carreira, então vou ter que pegar 3, 4 funções, eu vou me destacar, eu vou pegar mais coisas, porque minha meta é essa. Eu vou ter prazer quando eu chegar lá. A contrapartida, essa mesma sociedade enche a gente de prazer rápido. Cada vez mais rede social, tudo é um aplicativo que vicia, comprar coisas é fácil, comprar iFood é fácil, pornografia é fácil, nos traz uma sensação de que a gente está bem, porque a gente tem esses falsos prazeres. E a gente vai se fazendo isso aqui para poder conseguir, porque é natural, gente, é fisiológico, é natural do ser humano, a gente precisa de prazer.
O nosso corpo vai buscar prazer se eu não tiver. Então, eu tô aqui. O cavalinho tá, né, encilhado nas metas. Mas o cavalinho precisa de um alimento. Então, dá ali os prazeres rápidos para ele conseguir atingir a meta. Só que esses prazeres rápidos, eles são uma ilusão. Porque eles vão só me viciar, eles me distraem. Né? Eu tenho falado muito nas redes sociais de anestesia e distração, porque a gente precisa falar mais disso. É muito pouca gente falando de algo que está acontecendo de uma forma massiva na sociedade. Eu acho que assim, eu vi nesse Globo Repórter algumas pessoas, a Karina Rodrigues fala muito sobre isso, mas são poucas pessoas que falam sobre essa necessidade nossa de sair da anestesia. E se eu estou focada na meta, o que eu estou pensando? Sucesso. Seja lá o que for sucesso para você. Talvez o seu sucesso, sei lá, eu quero ser mãe, então o meu sucesso aqui é isso. Ah, o meu sucesso é um relacionamento, então eu vou para Tinder, Babu, 500 aplicativos, eu saio com algum. Minha meta é essa. Se eu quero, seja lá qual a sua meta de sucesso, você está focada nesse sucesso. E aí, se não acontecer do jeito que você quer, você vai se sentir fracassada. E aí, para terminar esse raciocínio, antes de ler vocês, porque preciso que vocês entendam esse raciocínio, a gente está numa sociedade que divide as pessoas, divide a nossa vida entre sucessos e fracassos. Mas a vida não é sobre isso. A vida não é sobre ser um sucesso e não é sobre ser um fracasso. Porque isso é relativo. Eu lembrei que A gente muda. Quantas vezes na vida a gente muda? O que era um sucesso para nós há anos atrás não é mais. É extremamente subjetivo, né? Porque o que é sucesso para mim não vai ser para a Andréia, não vai ser para a Linda. Porque às vezes o sucesso para uma de vocês é ter uma casinha lá no meio da praia e não ter mais ninguém em volta. Para outras, o sucesso, sei lá, ser um CEO de uma empresa ou ser dona da própria empresa, não importa. O que acontece é que a gente viu por que nós estamos tão massificados? Porque a gente vê fórmulas de sucesso em todo canto e a gente simplesmente copia, sem saber o que é nosso. E não tem como. Em algum momento da vida essa conta vai chegar. Por que a gente tem tanta gente na casa dos 40? Fazendo transição de carreira, mudando de vida. Porque a gente teve uma vida guiada por outras questões e não só olhou para si. Quando chega a fase da maturidade, né, da metanoia, que Jung fala, a Karina fala muito sobre isso, a gente começa a se questionar na vida. Era mesmo isso que eu queria? E aí vai ajustando a rota. E eu preciso que vocês entendam que faz sentido para vocês quando eu falo que o mundo não é sobre sucesso e fracasso, porque o fracasso não existe, é aprendizado. E o sucesso é relativo. Eu não posso medir o sucesso de alguém. Às vezes a pessoa que largou tudo, que era um grande CEO, que está vendendo, como eu vi muitas pessoas. Eu morei muitos anos em Fortaleza, no Ceará, e algumas praias ali, assim, vários quiosques de praia. Acho que mais de uma vez eu conheci assim, os donos, que eram pessoas que moravam em São Paulo, Rio de Janeiro, no trânsito caótico, saíram de lá tudo e foram para o interior, morar numa praia lá no interior do Nordeste e abriram uma barraca de praia, enfim, uma pousada. E isso é um sucesso para a pessoa, ela não quer mais aquele movimento, ela fez uma escolha. Eu acho que se eu pudesse definir, sucesso é ter escolha. É poder escolher o que eu quero fazer sem me importar tanto com o que o outro fala. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Linda. Fran, também percebi o quanto não me permite sentir prazer e ser feliz, mesmo vivendo bem, não sinto prazer físico. Pois é. E, nossa, Jaque, quanta verdade. Eu sinto muito prazer numa caminhada, na dança, e não vejo prazer nenhum em redes sociais, por exemplo. Que bom, né? Gosto de atividades físicas e sinto prazer em fazer isso. E isso é muito importante. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer atividade física para ter prazer, porque você não é todo mundo, né? Eu já vou liberar, Carol. Pode falar, sim, pode abrir o áudio. Fala aí, vamos. Quero ouvir vocês. É um grupo de estudo aqui. Oi, Jaque. Oi, pessoal. Desculpa, logo na minha primeira conversa ao vivo eu quero falar. Ao contrário, pode falar, não tem desculpa não. Então, eu cresci
com um dizer que eu tenho até hoje na minha vida. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, sempre eu precisava fazer as Uhum, tarefas de casa, as tarefas do colégio, eram mais as do colégio. Quando eu era uhum. pequena, eu quase não fazia nada em casa, só estudava mesmo. Então, assim, tudo eu tinha que fazer primeiro para depois brincar, entendeu? Então, eu cresci com isso. E aí, eu fui para a faculdade com isso, eu fui para a vida profissional com isso. E, assim, eu passei a minha vida, assim, ainda tem um pouco disso, mas, claro, como a gente estava falando, eu não estou culpando ninguém, porque, Uhum. infelizmente, eles tiveram a criação dessa forma. Exatamente. Mas, assim, eu fiz muito o que os meus avós, que foram as pessoas que me criaram, queriam, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu queria fazer o mestrado em Florianópolis, em outro local do Brasil, eu tive que fazer aqui em Manaus, e foi totalmente frustrado. É, quando a minha avó, eu acho que faltando 2 meses para minha avó falecer, foi aí que ela deixou eu fazer alguma coisa fora da minha cidade. E aí, como eu não escrevi, não gravei aquilo, hoje em dia o meu pai tem muita dificuldade de. E eu nem moro com ele, lembrando disso. Mas eu tenho muita dificuldade dele me deixar eu fazer alguma coisa fora da cidade. Eu sinto que aqui está muito pequeno para mim, entendeu? Então é isso, obrigada. Cara, eu que agradeço, Carol, porque você trouxe algo muito interessante e algo que eu pendulei e a gente vai falar mais sobre isso, né? O quanto eu sinto que eu não tenho escolha. Eu fui tão doutrinada, né, a fazer de um jeito. E, gente, é exatamente o que ela falou, não é culpa no sentido de, cara, a educação que eles deram foi a que eles tinham. Isso é algo muito recente. A gente está aprendendo a olhar para isso e ter consciência há muito pouco tempo. Então, o que eu acho interessante que a gente precisa começar a trazer isso aqui, que eu quero que vocês olhem para isso é algo importante, porque eu vou até já adiantar, eu vou até adiantar isso, porque acho que essa fala da Carol pede essa. Nessa escala de emoções, o que é escala de emoções? Vamos lá. O Hawkins, ele fez um estudo, que ele criou essa escala de emoções aqui, né? Que tem os níveis de consciência. Conforme eu aumento o nível de consciência, vou já ler isso aqui, Ju, deixa eu só... Conforme eu vou aumentando o meu nível de consciência, eu vibro em algumas emoções. E essas emoções têm ressonância, né? Então, a gente veio nessa vida para evoluir. Só que muitas vezes eu fico presa em algumas emoções e não consigo, por mais esforços que eu faça, né? Como você falou, eu já não moro com meu pai, já não estou junto, que não é sobre morar, né? Isso é só na nossa cabeça. Por mais esforços que eu faça, eu estou ali, às vezes, presa em um padrão emocional que não me deixa ir para frente. E assim como eu sempre falo que a gente precisa conhecer as estratégias de sobrevivência, a gente precisa conhecer as emoções que nos dominam. A gente precisa entender qual é o meu padrão normal de reação diante de alguma coisa. E quando a gente está falando sobre prazer, tem muitas questões a serem olhadas. Por conta disso tudo que a gente já falou. Educação, criação, nós mesmas fazemos isso de postergar esse prazer. Porque essa frase que a Carol trouxe de postergar, né? Primeiro o dever, depois o prazer, ele é importante de ser aprendido. Porque a gente precisa se tornar um adulto funcional. Mas deveriam ter prazeres que são inegociáveis. O prazer de uma atividade física, o prazer, sei lá, se você não gosta de uma atividade física, tocar um instrumento, aquilo que te nutre. E só você pode dar para você no momento de prazer, isso nunca deveria ser negociado. Sei lá qual é a atividade para cada um de nós. Agora, essas emoções, quando eu pendulo, e eu pendulei 2 vezes, eu pendulei mais uns 10 minutinhos antes da gente se concentrar, e pendulei ali no início. E eu fiz 2 perguntas, meninas. A primeira, qual é a média de emoção que vocês, nós, né? Porque é a egrégora aqui que se forma, e eu sei que muita gente está vendo depois, não se preocupa, você está ali no grupo, você está na egrégora, e mesmo que você venha depois aqui, não estava no grupo, se você ressoou com essa turma e está aqui assistindo, algo aqui também
né, te chamou para isso. Mas a média da nossa confirmação aqui, que eu posso dizer, de forma de pensar, o padrão de pensamento que gera uma vibração, gera uma consciência média sobre como eu penso o prazer, está quase chegando no nível da coragem. O que que isso me fala? Deixa eu mostrar para vocês. A coragem, ela está mais ou menos, ela é o início da primeira emoção positiva. É o início. Quando eu estou falando de coragem, isso aqui me fala que a gente precisa trabalhar mais o poder de escolha, né? Então, por isso que essa fala da Carol ressoou muito e eu resolvi comentar isso. Porque eu preciso entender que eu tenho escolha. Mesmo eu dependia da minha mãe, dependia do meu avô, dependia da minha avó, você pode escolher diferente. E isso é uma forma de pensamento. Eu preciso olhar para isso para começar a me empoderar. Eu preciso começar a tomar consciência desse prazer. Né? A gente está falando especificamente do prazer. Então, ser mais dona de mim, né? Ter escolha até na forma de prazer, sair do vício. Se eu estou viciada, eu não consigo ter essa escolha, você concorda? Se eu estou no vício, eu não consigo dizer não. Então, é um início de uma consciência. Agora, não. Só, o que nos diz vamos trabalhar um pouco mais a questão da escolha, há uma disposição para coisas novas, mas quando eu pergunto qual é a emoção que está impedindo a gente de acessar mais esse prazer, vem uma das mais baixas, que é a culpa. Abaixo da culpa eu só tenho vergonha. Só para você ter noção, a coragem que está no meio é uma vibração de 200. A culpa é 30. A culpa me fala de vitimização, de sentir que eu tenho que alguém fazer por mim. A culpa me fala de receio de fazer as coisas. E assim, isso é muito inconsciente, tá? Não tô. O que a gente precisa aqui é tomar consciência. Mas é a culpa de, cara, como é que eu vou me priorizar? Se me disseram que primeiro o dever, depois a diversão. Como que eu vou me divertir? E se você tiver um dia exausta, cansada, mas você não fez o que você fez naquele dia, você vai se permitir sair no meio da tarde para tomar um chá com as amigas? Desculpa. Você vai se permitir ficar um dia sem fazer nada, sem ter culpa? Me divertir? Nossa, eu vou comprar uma viagem e eu vou, em vez de gastar esse dinheiro num curso, o que eu estou precisando hoje é meter o louco e ir para o meio do mato. Eu vou fazer uma trilha com os amigos e vou dormir, vou acampar. Você vai conseguir fazer isso sem ter culpa? Então, essa é uma emoção que a gente precisa olhar o quanto essa culpa pode estar ali ainda me pegando. O quanto eu gostaria de ser mais safada, sei lá, beijar mais na boca sem me comprometer, né? Sei lá, transar, ter um PA, e às vezes eu não consigo, porque eu fui criada de um jeito que isso era errado. O cara tem que, sei lá, tem que falar com todo mundo antes. O quanto a gente está se privando, e eu falo a gente porque eu estou no meio, ainda se privando porque sente culpa de se divertir, ter prazer. E essa foi uma calibração importante. Claro que quando eu estou num atendimento individual, eu olho especificamente para cada um, mas eu preciso entender as minhas emoções, eu preciso entender o que pega. E para a média geral do grupo saiu a coragem, num positivo, no sentido de, cara, eu estou me movimentando nessa ânsia, mas o que me barra ainda é a culpa. Eu ainda, em alguns momentos, volto lá para trás. E com culpa, gente, não tem dinheiro, não tem amor, não tem sexo, não tem relação saudável que chegue. Porque você está na vítima. E é muito inconsciente, porque você pode estar tanto sendo uma dependente quanto um codependente. Os dois estão ali. Se tem alguém que depende de você e você não consegue largar porque sente culpa, eu não consigo ficar longe dessa pessoa porque ela vai ficar mal, ela vai morrer. Você está na culpa do mesmo jeito. Então, fica essa observação para a gente olhar. Isso é muito importante. Ter essa consciência vai fazer toda a diferença para nós a partir de agora. Né? E aí, o que a gente faz? Ok, eu estou me sentindo culpada. O que eu tenho que fazer, né? Vamos entender esse movimento de... E daí, o que é? Antes de rolê, deixa eu ler aqui agora para ver o que a gente escreveu. A Carol já falou, né? Você pediu para falar por áudio.
Eu vi muito essa coisa da obrigação esses 2 meses. Quando a Karina passou as tarefas do marketing, eu estava no outro ritmo enquanto a lesão. Mas conforme eu fui sentindo de fazer, fiz quando eu queria. Cara, eu vi você falando ontem, achei incrível, Ju. Falei, tia, né? E quanta culpa, né? Às vezes a gente sente. Ainda bem que você está se libertando disso. Aproveitou a lesão no joelho para aprender em outro ritmo. É. E isso é outra coisa importante, né? A gente tem que dar conta, fazer um monte de coisa. E se eu largar uma coisa? E se você pensa assim, cara, se eu largar, isso não vai andar, não vai dar certo, eles não vão conseguir, você está só presa na síndrome da importância. Se sentindo importante demais, porque eu te garanto que o mundo vai continuar girando se você não fizer. Se você é a mãe, então alguém vai fazer pelos teus filhos, eles vão fazer por eles, ou vai ter alguém que vai fazer. Se você acha que é indispensável no trabalho, pode ter certeza que não é. Não é, gente. Aí a família vai brigar se eu não tiver, se eu não for ajudar. Se fizer, ninguém vai morrer, a não ser você, se fizer, se continuar nesse mesmo caminho, sem olhar para você, sem respeitar o seu ritmo. E eu quero muito trazer para vocês a importância. Eu falei das emoções antes, porque achei pertinente com o que a Carol trouxe, mas a gente precisa entender que nós temos 5 dimensões do nosso ser. Nós temos o corpo, nós temos o corporal, físico, o mental, o emocional, o espiritual e um quinto que eu vou aderir o que a professora Karina Rodrigues fala, o consciencial. O corpo é físico, sentir, emoção, o prazer está aqui, está no corpo. Seja ele que for. O corpo é onde eu sinto esse prazer. Esse corpo, isso não é uma escala de importância. Ao contrário, o corpo é o canal de comunicação com esses outros todos. Porque o mental se expressa através do corpo que eu tenho, conforme eu penso, eu moldo a minha vida. O emocional, eu preciso do corpo para sentir. Mesmo o espiritual, eu preciso dessa conexão, eu tenho uma sensação, sei lá, não é religião, é espiritual. Essa consciência de pertencimento, de sincronicidade, eu preciso do meu corpo. É com ele que eu tenho noção e consciência de tudo. Então, por que esse mapa do Hawkins é tão importante? Que se chama, né? Ele tem um nome específico, que é o mapa, realmente ele chama isso de mapa de consciência. Porque conforme eu vou aumentando o meu nível de consciência, eu vou conseguindo aumentar minhas emoções. Se eu entendo que eu estou na culpa, eu preciso ter uma consciência comigo mesma de até mesmo um diálogo interno. De, cara, eu tô na culpa, mas o Bert Helling fala uma coisa muito importante. Ele fala da culpa que liberta, né? Que é a culpa, cara, às vezes para mim fazer algo que é diferente do meu sistema, eu vou me sentir culpada, porque eu tô fazendo algo diferente. Se eu for, sei lá, mais safada, se eu for uma tieta, né, linda, que a gente falava tanto da tieta, da perpétua lá no Exploradora de Mim, se eu for essa tieta, talvez uma parte minha vai sentir, cara, isso vai ser reprovado pela família. Mas é algo que a minha consciência sabe que é importante para minha evolução, que não cabe mais, nessa altura da vida, eu continuar presa a esse padrão. Então, eu faço um movimento e eu me liberto, ainda que traga medo, dor, culpa, eu vou com culpa mesmo. Ah, eu não estou conseguindo fazer. Aí você tem que buscar uma terapia. Porque a culpa e a vergonha. Cara, apatia, culpa e vergonha são os piores sentimentos. Não tem como ganhar dinheiro, você não tem que fazer nada. Você precisa olhar para o que está te prendendo nessa culpa, para que você consiga fazer o movimento. Isso é muito importante. E a gente, isso é expressão. Vocês vão dizer assim, o que isso tem a ver com prazer? Cara, isso é expressão de prazer. Se eu tô nesses vícios, eu não tô conseguindo sentir prazer. E eu sinto prazer em me expressar, gente. Essas doenças que a gente tem, né? Como que o corpo expressa? Quando há um bloqueio, como que, se eu não estou conseguindo viver em qualquer desses níveis, eu estou com alguma questão física, no mental, ou no espiritual, ou no emocional, qualquer problema, isso vai se materializar no corpo, em forma de dor, em forma de doença, em forma de vício, de anestesia, de distração. Eu vou ficar com uma mente tão confusa, né, com aqueles pensamentos. Quem já sentiu isso? Às vezes eu tenho muito isso e volta e meia preciso me reajustar
me regular, né? Geminiana pensa em 500 coisas ao mesmo tempo. Quando eu vejo, eu estou fazendo 500 coisas na minha cabeça. Isso é um excesso de mental e isso me tira da consciência, me leva para consciências baixas, muitas vezes, que eu não consigo fazer o que eu preciso. Então, você precisa ter noção do que é que tá pegando aí na tua vida, para que você consiga se regular, ou até para saber como buscar ajuda. Mas isso tem a ver com prazer, porque se eu estou tão no mental, muitas vezes, o Loen fala isso no livro dele, pessoas que estão muito focadas no ego, que estão ainda muito nessa história de que sucesso é aquilo que foi traçado, sucesso é ter uma pessoa XYZ, sem olhar se aquilo faz sentido para você, muitas vezes você não consegue ter prazer no corpo. Porque se a gente for educado que nem esse cabresto, qualquer coisa que começa a tirar a gente do cabresto, a gente corta. Então eu corto logo os prazeres do meu corpo. Eu paro de fazer aquilo que é prazeroso. Cara, alguém já passou por esse momento na vida. Você começa, sei lá, você está trabalhando numa empresa, você começa a acumular funções e tem muito trabalho. Qual é a primeira coisa que você cancela? O que te dá prazer? Ah, uma aula de dança, sei lá, um esporte. É a primeira coisa que a gente tira da agenda. Academia. Ou só eu que faço isso? Vocês fazem também, né? Não sou só eu que corto a primeira coisa. A gente corta primeiro. Rosa quer falar? Tá com som, se quiser, pode abrir a boca aí, só falar. É a primeira coisa, gente. O prazer, ele é como se fosse supérfluo na nossa vida. Só que não. Esse prazer que tem a ver com você, com aquilo que é a tua expressão, ele não pode ser supérfluo. O prazer que te nutre o corpo não pode ser supérfluo. Então, eu acho que uma coisa muito importante e eu quero deixar isso para vocês aqui, para a gente olhar mais para isso. Entender, mapear suas emoções. Oi, Rosa. Não, acho que só o áudio que liberou o áudiozinho, mas não sei se você queria falar ou se foi sem querer. Se quiser falar, pode falar. A gente precisa mapear. Oi. Não, acho que não queria, que tá quietinha. O que a gente precisa ter consciência nesse processo, primeiro entender, cara, que emoção tá dominando em mim. Por isso que entender, né? Aonde essa culpa pega? Aonde eu preciso trabalhar em mim a escolha? Porque a gente tem escolha, gente. Mesmo quando a gente não acha que tem escolha, a gente está escolhendo. A gente pode escolher pelo caminho mais fácil e ficar quieta, mas é uma escolha. Tem um preço. Vai ser cobrado algo. Não tem outra forma, vai ser cobrado algo. E além de entender isso, porque não adianta a gente fazer inúmeros processos de autoexpressão se eu não consigo entender o que as minhas doenças, o que o meu corpo está me dizendo, o que os meus vícios falam de mim. Se eu passo o dia inteiro, e eu não trabalho com internet, porque assim, eu até trabalho na internet, tem dias que eu acho que essa dor de cabeça, essa confusão é disso. De tanta coisa que você tem que ver na internet, muitas vezes. Mas às vezes você tem um tempo que você estaria de lazer, em vez de ir pro sol, fazer alguma coisa, às vezes você vê que você tá rolando feed. Você já tá ali, né? Você viu uma mensagem, um meme, aí você vai. Então você tem que controlar isso. Agora, se você tem algum vício, para e pensa depois dessa aula, aonde eu estou gastando minha energia? Eu estou gastando demais em alguma coisa? Em rede social? Eu estou comendo demais? Eu estou bebendo demais? Eu estou fazendo compras demais? Eu estou... Aonde está o teu vício? Eu estou trabalhando demais, né? Alguém está querendo falar? Ergueu a mão, não consegui ver. Ah, Andréia, pode falar, perdão. Não, tudo bem, Jaque, boa noite. Boa Obrigada por noite. hoje, porque agora estou conseguindo participar. Jaque, você estava falando, né, e eu agradeço aí a informação da culpa, né, que veio, e aí caiu uma grande ficha na minha cabeça, assim, porque eu já fui essa mulher independente, selvagem, que se cuidava mais, trabalhava e ganhava um bom salário,
E de um tempo para cá, já há bom tempo, eu tenho pensado que essa Andréia que viveu essa vida, né? Que eu falo que a gente vive Uhum. várias vidas nessa vida. Eu não sei o que aconteceu com ela que eu encaixotei. Então essa vaidade não, esse cuidado, autocuidado, eu não tenho mais. E aí toda vez que eu penso em fazer algo, eu sempre penso nas obrigações, como a Maria falou, né? A Maria Carol, e não me permito ao prazer. E agora eu vou até tirar férias, 30 dias a partir do dia 15. Eu queria fazer uma viagem. Mas eu falei assim, não, mas eu vou ter que, para eu receber meu salário, eu tenho que trabalhar mais um mês, aí eu vou ter compromisso, porque eu já tenho os compromissos básicos, e aí já vou sofrendo com isso, aí eu corto a viagem, um passeio, não precisa ser longo, né? Mas veio uma coisa muito forte para mim agora, assim, que eu fui essa mulher, e de alguma forma, para eu caber e pertencer, eu deixei de ser. Que eu lembrei de umas falas da minha irmã, que é 5 anos mais nova que eu, que casou, que teve filho, né? Tem independência dela financeira, mas ela sempre falou assim para mim: você é a filha que os meus pais queriam, porque eu sempre fui obediente, que não sei o quê. Ai, Nossa, você está dando esse dinheiro para minha mãe, quando eu ganhava muito bem, né? Você não dá limite para minha mãe. E aí veio essa ficha agora, e eu agradeço muito por isso, porque assim, eu acabei comprando a escassez, o fracasso, e de alguma forma, eu tinha essa coisa muito livre, né? hum, E eu tinha essa prosperidade de tudo, de estar vivendo, me cuidando e também podendo contribuir com o outro, né? Não só com a minha mãe. E eu fui para um lugar totalmente ao contrário. E aí eu fico nessa escassez. Então, assim, eu queria falar isso que muitas de nós pode estar vivendo uhum. inconscientemente, porque eu tive que entrar numa caixa para caber. E eu nem tenho me dado muito prazer mesmo nisso. Eu adoro massagem, adoro biodança, eu parei para fazer minha biodança. E eu adoro botar meu pé no chão, até isso eu não estou me permitindo. Eu moro em apartamento, não tem um jardim aqui, então às vezes eu ia para o jardim, porque eu sou do Rio, moro no Rio de Janeiro. Então tem um jardim botânico, tem uma praia. Nem isso eu estou me permitindo, entendeu? Então eu queria falar isso, que para mim é uma expressão que a Andrea não fala muito de Nossa, que si, né? ótimo. Então esse espaço assim seguro eu me permito. Eu agradeço a vocês. Ai, que bom. Eu que agradeço, porque isso que você falou é tão importante, né? A gente se perde de si, né? Meu Deus do céu, como a gente se perde de si. E é muito fácil, né? A Ju até colocou ali a lealdade, vingança, é bem por aí. Porque tem algo que essa fala me trouxe algo importante de falar sobre essa tabela de Hawkins. Quantas vezes acontecem coisas boas pra gente? E a gente não tá vibrando na emoção boa, positiva. Quantas vezes você recebe uma promoção, em vez de ficar feliz, você já começa a ficar com medo, apreensiva da competição que vai ser, do quanto vão ficar de olho no que você vai ganhar, o quanto esse dinheiro você vai ter que dar para os outros. Isso, porque, gente, quando ela de voltas, a gente vê que o que importa é a emoção que eu vibro. Eu posso ter uma conquista muito simples e tá vibrando na alegria e na paz, mas eu posso ganhar algo grandioso e tá no medo, na escassez. Eu posso estar na raiva, tipo, agora ela vai sair de férias. Então, assim, que raiva, vou comprar uma viagem, mas eu fico na raiva porque eu queria poder, além dessa viagem, ter mais dinheiro, eu queria fazer isso mais vezes por mim. A gente precisa se questionar o tempo inteiro. Talvez, Andréia, a grande diferença da Andréia do passado para hoje é que aquela talvez não tinha tanta consciência das coisas e fazia coisas até é, sem pensar nas oportunidades que ela teve, por razões que não eram propriamente em benefício dela, porque a gente faz tantas coisas, né? Querer ajudar a mãe, quem é aqui que pode dizer que não quer salvar a mãe de algum jeito, que não fez algum movimento? Quem é aqui que vai dizer que não foi já educada para ser obediente e achou isso lindo? Só que a gente está fazendo isso para padrões externos. O que talvez precisa ser resgatado é essa mulher selvagem interna que vai usar essa força para ela mesma.
né? Então, cara, aquela força que eu tinha, aquela liberdade, né? Porque e você está falando de uma época onde você tinha mais prazer e ganhava mais porque é o mesmo centro de força. É tudo segundo chakra. O chakra do prazer é o chakra do dinheiro. Então, pode parecer muito contraditório, mas quanto mais prazer, às vezes eu tenho mais dinheiro mesmo. Isso é uma coisa que eu percebo comigo, e eu tenho uma tendência de entrar no trabalho e ficar aqui horas, dias e final de semana e não pensar em mais nada. Mas às vezes tem dias que eu tiro do nada e saio para fazer alguma coisa, eu vou almoçar num lugar diferente, eu moro numa cidade de praia, eu vou caminhar na praia. E aí, às vezes, eu passei um dia inteiro antes, um dia anterior, trabalhando, fazendo um monte de coisa, e nenhum cliente me ligou. Aí eu tô lá no momento de diversão, um monte de gente liga, manda mensagem, quer isso, quer aquilo, quer agendar. Eu disse, cara, olha isso. Olha essa mensagem do universo. Relaxa e goza, né? Que vem. É muito louco porque pra gente isso tem uma questão de culpa, né? Mas o que a gente está aqui nessa aula, nesse encontro nosso, de novo eu falo, não é para estudar literalmente esse livro, mas é para entender o que essas oportunidades do livro nos traz. Né? Então, eu entender que a minha autoexpressão é um motivo de prazer para mim, eu preciso ter o direito de me expressar, eu preciso me expressar do jeito que eu sou, porque se eu fizer isso só pelo padrão dos outros, isso não vai me dar prazer. E eu preciso ter consciência. E para isso eu preciso me questionar. Isso para mim é um prazer ou é uma anestesia? Eu preciso questionar se na hora que eu tô ali, quantas vezes, gente, sei lá, uma mulher grávida, em vez de ficar feliz com a notícia da gravidez, começa a ter medo de perder o bebê. Cara, todo mundo aqui deve ter um momento que você recebeu uma coisa muito boa, mas em vez de curtir, já veio um monte de caraminhola na cabeça. Uma das formas de anestesia, a Brené Brown fala no livro dela, que é a alegria como. Ai, agora não sei se não é culpa. Alegria como uma antecipação do medo, porque ela fala exatamente isso. É aquela pessoa que pensa assim, cara, eu não vou nem ficar muito alegre, porque alguma coisa ruim vai acontecer depois. Então eu não me permito comemorar, ficar feliz, porque eu já sei que pode dar uma merda ali na frente. Isso, claro que vai dar merda. Aí você baixou a sua vibração, a gente está falando disso aqui. Você entrou na vibração do medo e da escassez. Aí vamos lá, o que, que o medo da escassez, a culpa tem? Vamos olhar para a culpa, já que deu a nossa cara a culpa. O que, que a culpa vai trazer para a gente? Vamos lá. Ó, doenças psicossomáticas, muitas doenças vão aparecer. Pensamentos suicidas, às vezes, depressão, uma obsessão pela punição, né? Quer dizer, eu acabo fazendo coisas para me punir, então eu ganho dinheiro, mas eu perco dinheiro para me punir ou para não ter que lidar com isso. Encontro pessoas que me sacaneiam, quer dizer, eu crio situações de punição. Eu uso muitas vezes essa questão para me manipular, né? Então eu vou ficar aqui. Eu entro em ilusões, porque isso é ilusão. Isso tudo é ilusão. Tá fazendo sentido por aí também? Total, Jaque. Imagina só, eu, que tenho Hum. condições de fazer uma viagem, meu aniversário é dia 13. E surgiu uma viagem, só que cada hora surge uma pessoa na minha família que está com problema, que está doente, que está não sei o quê. E aí eu estava aqui pensando, gente, eu entro na culpa de que, esse dinheiro que eu vou gastar na viagem, eu podia dar para eles para poder comprar o remédio. Ai, gente, eu vou minha viagem, vocês vão ver, dia Vão 13. viajar, gente. Vão viajar para Dia vocês. 13 eu vou viajar. Eu vou para Olambra, porque eu amo flores. E é meu aniversário, eu quero passar meu aniversário das Exato. flores. E assim, o que é Tá importante? decidido. Nossa, gente, acho que a Olha aí. cabeça tá dando uma coisa, não é possível. Ainda tá com dor de Eu, cabeça? então, mas deve ser disso, sabe? Nada para ajudar. A família, por essa questão financeira de que eu consigo atender, aí hoje foi preciso eu falar assim, gente, pelo amor de Deus, não quero saber mais notícia, não. Porque eu não dou Uhum. conta de salvar vocês, não tem condições. Exato. É um que tá doente, é minha mãe que não tá conseguindo andar, porque disse que tá com um negócio lá no pé.
Nossa, muita coisa, mas eu vou fazer minha viagem, é meu aniversário, eu quero curtir. E como é difícil dar limite, né? É difícil a gente fazer isso. Ai, hoje eu dei, sabe? Entendeu? Hoje, pela primeira vez, eu comecei a ficar brava. Eu falei assim, ai, gente, pelo amor de Deus, não quero saber notícia ruim, não. Pode parar com isso, que eu não resolvo, só resolvo aqui minhas demandas. Até falei, ó, eu te indico a Jaque, ela é psicóloga, ela dá um jeito Manda nessas ela pra cá que coisas. é isso aí. Que gente do céu, meu Deus, eu Mas aqui na culpa, nossa, a viagem, assim, sabe, que eu quero tanto fazer. Falei, gente, é meu aniversário, eu vou gravar né? para vocês, eu vou colocar ali amanhã no grupo BMT da Culpa. Todo mundo conhece BMT aqui no grupo? Eu Não? Eu vou gravar conheço. o vídeo, então. Eu vou gravar com os pontinhos e coloco ali para todo mundo fazer. Né? A culpa, o que ela significa. Gente, não, vamos transmutar isso. E eu também tenho trabalhado a minha culpa há muito tempo. E assim, bom, não é à toa que vocês estão aqui, né? Grégora chega aqui que quem tem algumas coisas, mas eu falo para vocês, e eu já tenho consciência dessas questões com a culpa há pouco tempo, na verdade. Tem uns 4 anos aconteceu uma situação em que uma pessoa fez claramente o papel da minha mãe num momento de diversão. Eu estava num momento de diversão e aí a pessoa passou mal e eu me lembrei desse movimento onde muitas vezes, não por culpa dela, de novo, não tem a ver com ela, mas o quanto eu associei momento de diversão com, meu Deus, e cadê minha mãe? Minha mãe às vezes passou uma época da minha infância muito doente, então a culpa de ver a mãe ali e a criança se divertir, né? E assim, nunca foi não me divertir, nunca. Mas não é sobre isso, né? É a interpretação que eu fiz daquela situação. E aí, isso é algo que eu venho trabalhando já há alguns anos em relação a essa culpa, porque tem coisas que você vai sentir um pouquinho. Talvez você vai viajar, você vai ficar lá pensando, vocês vão viajar na viagem, ah, meu Deus, você não deveria. E você vai ter que ter essa conversa com você. Talvez olhar para essa culpa de frente, assim, e dizer, cara, Não, e é a loucura tão grande que você fica aqui na cabecinha pensando, nossa, mas e se o ônibus, se o avião der alguma coisa? Ah, que loucura, não vai dar nada. não vai dar Você... nada. Não, é só ir ter prazer na vida, gente. Mas Eu sabe o tô que que é o problema? começando também já que a perceber É. essa questão dessa culpa. O problema da culpa é que ela não é a responsabilidade. A culpa quem sente é a criança, que não pode fazer nada. A gente tem que entender que a gente tem responsabilidade. Não estou dizendo para agora a André vai meter o louco e gastar todo o salário, né? Todo o salário na viagem. Mas, cara, uma coisinha que você fizer, um dia, dois, vai para a natureza. Vai encontrar essa mulher selvagem agora com uma outra consciência, convida ela para, né, se diverte um pouco. Assim, ninguém vai voltar a ser o que era. Eu tenho essa questão, assim, eu era uma pessoa que só usava salto alto. Eu já contei isso, acho que em alguma aula. Ai, gente, eu tinha mais de 100 pares de sapato. Eu era aquela advogada de empresa que vivia o dia inteiro fazendo isso. E aí, a vida foi mudando e eu olho hoje para trás, eu não voltaria de forma alguma para aquilo. Eu amo o que eu faço. Eu amo poder estar aqui, estou falando com você, estou de pé descalço. Amo trabalhar nesse home office, é desafiador em alguns aspectos, mas você tem liberdade de fazer muita coisa. Só que eu sinto que a vaidade que eu tinha nos 20 e poucos anos não é a mesma vaidade dos 40. Né? Eu era mais vaidosa, eu me arrumava mais, né? Eu percebo essa diferença. Só que eu agora tenho a vaidade de uma mulher de 40 anos. Então a gente tem que olhar que você não vai voltar ao que era. Não precisamos disso, né? Mas é encontrar essa beleza com o corpo. E esse livro veio para mim nesse sentido, né? De resgatar essa autoestima mesmo, que a gente às vezes vai perdendo por questões da vida, vai mudando. Eu sempre tive essas questões com peso e com a idade isso vai, né, piorando, mas isso não pode ser um limitador. Então, a grande questão de hoje é, cara, consciência. Vamos ter consciência de que a gente precisa se dar prazer. Ninguém tem a obrigação de fazer isso a não ser nós mesmos. Quem vai
entender o que é prazer, encontrar esse prazer real, né? Somos nós. E a gente precisa entender o que o nosso corpo expressa. Então, como pai, né? O livro veio para mim numa tentativa de uma vida olhando para a obesidade. Consegui resolver? Não, mas hoje eu tenho muito mais paz e consciência com o meu corpo, que talvez não vai querer voltar aquele peso que eu tinha antes. Não faz sentido. Tá, quero ter mais saúde, né? Tô levantando de manhã, fazendo exercício, aquelas coisas que a gente sabe que tem que fazer, caminhada, né? Comendo mais saudável, mas eu não vou voltar a usar a calça jeans que eu usava. E eu não posso me martirizar. Se eu tô na culpa, eu tô me culpando. Eu não posso me martirizar por isso. Eu tenho que me encontrar bem comigo hoje. E, sei lá, curtir minha vida do jeito que eu, né, com os prazeres que eu tenho. Como uma mulher adulta que eu posso ter escolha de viajar? Eu posso viajar para onde eu quiser. Talvez a adolescente fosse um pouco mais porra louca, mas será que ela não está precisando aparecer um pouco aqui? Para vocês meterem um louco e viajarem 2, 3 dias que seja, gente. Dinheiro você vai fazer depois, você volta e faz. A vida é sobre experiências. No primeiro capítulo desse livro, a gente fala algo que o Loen traz muito forte sobre o prazer tem a ver com quando eu estou no prazer no momento agora. Quando eu saio um pouco, como é que eu posso... Eu esqueci a palavra que ele fala. Há Ai, gente, ele fala, eu falo bastante essa frase dele, agora eu esqueci. É como se eu dissocio da realidade, eu tô ali só naquele momento. Há uma suspensão da realidade, né? Então, quando eu tô tendo prazer, é aquilo ali. Quando eu tô tá divertido, eu tô numa aula de dança, eu tenho que ter coordenação e pensar, não tô pensando na minha conta para pagar, né? Então, você tem que ir para uma viagem, usufruir. Cara, tá, em vez de fazer, eu vou ter 2 dias. O que eu vou fazer para usufruir, para ficar bem, para me divertir? Porque se você for viajar com a culpa, se você for viajar pensando que, cara, que medo que eu não vou ter de não conseguir pagar, você não vai aproveitar. Melhor você nem ir. Melhor você fazer outra coisa. Porque você tem que ir para usufruir, com a confiança de que o universo vai prover. Depois você vai voltar, você vai trabalhar, você vai dar conta. Se um dia você já deu que você tinha prazer e tinha dinheiro, algo aí dentro sabe fazer essa matemática. Você só precisa se reconectar com isso. E talvez a diferença também daquela mulher para hoje é que aquela mulher não tinha medo, tanto quanto agora. As responsabilidades podiam ser menores. Mas então é confiar em você, confiar no universo, né? Confiar nesse movimento. Você vai conseguir. E eu acho que essa é a grande questão, essa confiança, mas assim, se for para fazer, faz com a consciência de, cara, eu vou estar ali, eu vou me divertir, com a coragem de, né, cara, eu tenho escolha, eu poderia estar lá em casa pensando nas coisas, mas eu escolho estar aqui. E se eu estou aqui agora, eu vou estar prestando atenção, eu vou estar vendo as pessoas, eu vou estar me relacionando, eu vou estar me divertindo. Ah, mesmo que dê merda, você vai dar risada. O que vai acontecer é o que tem que acontecer. Tudo é um aprendizado, né? BMT sobre confiar, Fran, vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada e eu gravo. Eu gravo ali. Vou dar uma olhada no que eu tenho e a gente pode fazer. Então, o que eu acho importante desse nosso encontro de hoje é entender, é algo que a gente precisa trabalhar. Você tem escolha e você tem consciência. Sempre se perguntem. Eu tenho alguns pacientes às vezes, que me falam isso. Mas você manda eu me questionar sobre tudo. A gente tem que se questionar sobre tudo. Se eu não me questiono, o meu prazer vira anestesia e eu perdi a noção. Se eu não me questiono, eu não mudo. Então, sempre se questiono, que emoção eu estou tendo nesse momento? Eu estou realmente feliz? Porque, cara, se você não ficar feliz que vai viajar, não vá. Aí você vai buscar aonde eu tô, aí você vai parar um minuto e vai dizer, o que mais me faria feliz agora? Talvez não seja viajar. Talvez seja fazer um curso de teatro, talvez seja, eu não sei. Cada um vai ter. Talvez o que você quer é ir para uma casinha no meio do mato. O que eu quero? Qual é a emoção? É aprender a fazer o check-in emocional de vou fechar os olhos, como que eu tô me sentindo? Segundos, gente.
E isso, a gente precisa começar a olhar para o nosso corpo, nossos vícios, a nossa gordura. Por que que eu falei isso e voltei e não falei do assunto? Por que que eu busquei esse livro? Porque eu não me conformava que eu tinha que postergar o prazer para ter mais prazer. Isso nunca funcionou para mim. Eu preciso encontrar o prazer real, que não está na comida. A comida é anestesia. Então, esse livro chegou para mim, eu disse, cara, eu preciso começar o prazer real. E aí tem sido uma busca divertida, né, de muitas coisas que eu tenho trazido e quero trazer mais. Mas disso vocês precisam mapear vícios, emoções. Eu vou fazer um projeto, já vou colocar aqui de antemão para vocês, vou começar nos próximos dias, 21 dias de prazer sem tela. Eu vou fazer, é gratuito, eu vou fazer no Instagram para dar exemplo, porque eu quero que vocês se inspirem porque às vezes a gente fica, cara, a gente tá tão bitolada, gente, que a gente fica assim, meu Deus, mas o que que eu vou fazer agora? Que eu não posso usar o celular, que eu não posso ver um filme na Netflix, não é? Você fica no final de semana em casa sozinho, o que você vai fazer? Quando você tem filho, marido, um monte de coisa em casa, você tem uma obrigação, mas eu tô falando de prazer, né? Você fica muito limitada. Então, a minha ideia é trazer exemplos que eu vou usar no meu dia a dia para inspirar vocês. E quem quiser entrar nessa comigo, vão ser 5 minutos, 10 minutos, 15, não sei o tempo que vai ser. Mas eu vou incluir todo dia na minha rotina um momento de prazer. E, cara, é muito legal. Esses dias eu tava super estressada aqui, antes de uma aula, e aí tirei uma cartinha para mim, aí saiu uma cartinha, assim, de celebração, que são uma cartinha do Osho, que tem 3 mulheres dançando, assim, e faltava, assim, 25 minutos para minha aula. Cara, é isso que tá faltando no meu dia. Liguei uma... Liguei Axé Music, não me julguem. Eu adoro axé. As músicas de axé dos anos 90, o Canto da Cidade, mas antigona mesmo, aquelas antigas, assim, bem ali antes dos anos 2000. Cara, liguei no som máximo aqui, fiquei dançando, suei. Quando começou a aula, eu estava numa outra vibe. E são coisas tão pequenas, né? Tão pequenas, mas já me deu um up de energia. Eu já mudei, eu tinha feito uns atendimentos assim, tava um dia ruim, tava um dia ruim. E podia ter ido, podia ter ficado no TikTok, podia ter ficado no Instagram, podia ter feito alguma coisa. Tá bem, não era isso que ia me mudar meu dia. Então, eu quero trazer isso para vocês. Eu não sei se eu vou começar amanhã, mas essa semana ainda eu vou começar. Depois eu vou colocar ali no grupo para vocês também me ajudarem a dar ideias. Se quiser também pegar esse desafio, cara, eu vou me propor alguns minutos por dia fazer esse movimento, porque a gente precisa colocar isso como rotina, não como negociação. Isso tem que voltar para ser a nossa rotina, gente. Faz sentido? Tá todo mundo bem? Depois de tanta informação? Caíram fichas, né? Eu acho que isso é o mais importante desse livro, desse projeto, é trazer consciência. Se a gente não para refletir, se a gente não para tomar consciência, a gente não vai conseguir fazer as mudanças que precisa, né? E o sucesso, ele é individual. E ele é construído com base em quem você é. E o sucesso para a gente tem que ser a sua liberdade de ser quem você é. A sua autoexpressão. Cara, nós somos únicas. E a gente geralmente esconde aquilo que nos torna diferentes por medo do julgamento. Não cabe mais, né, gente? Estamos velha já, né? Estamos velha, não dá mais pra gente fazer isso. Vamos mudar essa vibe. Tudo bem? Todo mundo bem? Quem tá aí nos vídeos me dá o ok para me saber. Vou subir essa aula lá, a gente passou de 1 hora já, porque eu fico falando aqui esse assunto, a gente se empolga. Vou colocar a aula, vou subir quem quiser rever, hoje ainda vou subir. Depois eu vou dar uma olhadinha amanhã o que eu tenho de BMT de culpa para a gente fazer juntas nesses próximos dias. Eu gravo um vídeo e jogo ali no grupo para vocês. Tudo bem? Todo mundo tranquilas? Todo mundo bem? Então, nos vemos. Eu não sei quando, se vai ser no final desse mês ou no início do mês que vem. A gente segue com o próximo capítulo, tá bom? Boa noite a todas, meninas. Nos vemos em breve. Beijão. Até mais. Boa noite.